a Jordana. E eu sou a Nádia. E esse é o nosso Expresso.com. Expresso duplo. Duplo.com. Primeiro Expresso.com duplo do ano no estúdio. É isso. A gente já tá em abril. Esse episódio ele vai ao ar em abril, se eu não tô enganada. Estamos em abril e deve ir em abril, com certeza. Sim. E a gente tava sem gravar 2 meses. Então, por quê? Porque essa excelentíssima, maravilhosa, estava onde? Passeando pelo leste europeu. Eu tava viajando, eu estava trabalhando remotamente como uma nômade digital. Eu falo passeando porque todo mundo pensa que eu sou leiga no assunto, não sei trabalhar e viajar ao mesmo tempo. É que as pessoas daí pensam que eu só passeio, entendeu? Tipo assim, ela viaja tanto no ano, ela só passeia, não deve trabalhar. Não, eu tava como nômade digital, passei também bastante e foi muito legal. E foram 2 meses de viagem. Amiga, 2 meses em quantos países? Eu fiz um levantamento pra trazer pra vocês. Óbvio, né, que eu trouxe um levantamento. Conte-nos. Então, gente, vamos lá. Foram 20 países. Meu Deus! 25 cidades, 16 hostels, 6 hotéis, 2 casas de amigas, 7 voos no total, 16 ônibus. 7 voos? 7. Achei que tinha sido mais. Não, porque eu andei bastante de ônibus e andei de trem. Boa. Foram 13 free walking tours que eu faço em todo o país que eu vou, que é conhecer o país andando com uma pessoa local para explicar a cultura, a história. E 31 vídeos postados no YouTube sobre as minhas viagens. Inclusive, Nádia estreou o seu canal no YouTube lá na... Olha a coisa mais chique do mundo, né? Não estrear meu canal no YouTube aqui na Europa. Como é que é esse projeto? Já conta aí pra gente. Então, eu sempre quis fazer um canal pra falar sobre as viagens. Há 12 anos atrás, quando eu comecei a viajar, eu já queria fazer explicando como que era o intercâmbio que eu tava fazendo na época, que era o au pair. Mas eu achava que eu não tinha know-how suficiente pra compartilhar isso. Beleza, passou 2 anos que eu morei nos Estados Unidos, fui pra Holanda, falei, agora eu vou começar o canal. Só que eu tinha tantas ressalvas com canais que eu assistia, que eu pensava, que eu sempre fui chata em relação àquelas pessoas que falam assim, os 5 melhores restaurantes de São Paulo. Mas tu foi em todos pra dizer que aqueles são os 5 melhores? E 5 melhores na opinião de quem? Então eu pensava, cara, eu não vou ficar aqui ditando regras. Eu não tenho como fazer um canal pra dizer assim, você tem que viajar para a Holanda porque a Holanda é o melhor país. Porque a minha experiência é única. Exato. Então eu pensava, deixa quieto, não vou fazer canal, porque daí também como que eu vou lidar com as pessoas, com as críticas destrutivas, com os haters. Tu tinha um pouco desse receio, né? Bastante. Eu vou me expor demais na internet, mas eu vou conseguir lidar com as pessoas que não gostar? Até o momento que vira a chavinha, a gente fala... Aí eu pensei assim, Não, daí passou bastante tempo. Aí, ano passado foi um ano bem desafiador, muitas coisas aconteceram. A gente morou juntas, depois voltei pra casa dos meus pais, depois terminei de pagar meu apartamento, comprei minha casa. Um monte de coisa aconteceu, fiquei doente, fiquei bem, fui promovida. Assim, tudo aconteceu. Tudo aconteceu ano passado, né? Jordana ficando noiva, Jordana se mudou 3 vezes no ano. Isso. E que daí... Eu falei, ano passado, como foi um ano tão desafiador, a gente já compartilhou um pouco aqui com vocês, como que foi ano passado. Eu falei, cara, eu preciso celebrar esse novo ano que vai entrar. Celebrar minha saúde, celebrar a vida. E que eu tenho um trabalho que me possibilita ter essa flexibilidade de viajar e trabalhar. E né, andar por aí, levar meu computador e trabalhar. Enfim, e eu falei, eu vou comemorar esse meu novo ano, que eu sei que vai ser um ano incrível, já tá sendo um ano maravilhoso, um ano incrível, e vou planejar uma viagem como nômade digital. Vou ficar aí pelo menos 1 mês fora. E a ideia inicial era ficar 1 mês mesmo. E depois eu fui colocando no lápis, fui trazendo mais ideias de lugares que eram próximos, fui fazendo meu orçamento ali pra minha viagem, e eu falei, é possível ficar mais tempo. Então, foram 2 meses. Pra ser mais exata, foram 57 dias. Eu viajei no dia 9 de fevereiro e voltei no dia 8 de abril. Olha só! Mas como fevereiro são 28 dias, né? Então, deu 57 dias no total. 2 meses. Foi 2 meses. E foi muito legal. Foi uma virada de chave. Parece que uma porta se abriu. Quando você viaja sozinho, você olha muito pra dentro, você faz amizade com as pessoas, porque você tá sozinho, então a tua única companhia é você mesmo. E aí as pessoas também que estão viajando nesse formato de nomadismo, e eu encontrei muitas pessoas assim no meio do caminho, elas estão buscando a mesma coisa.
né? Então a gente cria muitas conexões, então foi assim, ó. Que legal. Amiga, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu sempre foi, assim, exploradora por natureza, viaja, tem facilidade com línguas e Sim. conexão com as pessoas, mas muito da tua experiência foi antes do processo todo do ano passado. Essa foi a tua primeira experiência, assim, pelo menos 2 meses, né? Tanto tempo fora, sozinha, conhecendo pessoas novas. Não numa foi. nova... Bom, Foi. sozinha foi. Entre aspas, porque assim, ó, os lugares que eu fui, eu encontrei amigos no caminho, né? Tipo, amigos, por exemplo, eu fui pra Holanda, vocês já sabem, eu já morei na Holanda, então eu tinha vários amigos lá, fiz uma janta com as minhas amigas, fiquei na casa de uma amiga, visitei minha host family. Então, querendo ou não, tinha pessoas. Aí eu fui pra Bulgária, pra Romênia, com uma amiga também, Sim. que mora na Europa. Então acaba que no caminho você encontra pessoas, mas sim, eu viajei Que você sozinha. já conhecia. Mas eu fiz em 2022 uma viagem que eu comecei na Europa e fui pra Ásia, não sei Mas se tu é lembra. isso que eu tô falando. Aham. Depois do ano passado. Ah, depois daquele que processo. foi a virada. Foi, amiga, foi. E aí a minha pergunta é... a experiência provavelmente foi diferente das outras. E aí eu quero que tu traga essa reflexão, assim, de qual foi o principal aprendizado que você tirou desses 2 meses indo viajar, sendo uma nova Nádia. Ah, entendi. Não, foi bem isso mesmo, né? Nossa, foi a primeira viagem que eu fiz sozinha, depois de todo aquele processo do ano passado, que não foi nada fácil. Sim. Que tu foi uma das pessoas que mais acompanhou de perto, fora ali minha família, que tava comigo, literalmente, quando, né? Foi... Cara, como eu falei, assim, foi uma virada de chave essa viagem. Foi uma virada de chave. Vocês bem sabem, a gente já falou sobre solo date, inclusive no último Expresso Duplo. Eu diria que essa viagem fez eu perceber que realmente eu sou uma ótima companhia. E fez eu me perceber mais como pessoa, o que eu gosto, o que eu não gosto, sabe? Eu me permiti bastante nessa viagem. Eu tinha metas também pra essa viagem. Tipo, eu queria correr. Em todo país que eu fosse, eu queria correr. Eu quase cumpri essa meta. Eu só não cumpri porque os últimos 2 países eu fiquei pouco tempo. E foi muito... E eu encontrei com amigos. E aí eu não tinha como. A gente acordava muito cedo e a gente ia dormir muito tarde. E a gente ficava andando pra lá e pra cá. Então, assim, eu não corri, mas eu fiz muito exercício. Mas caminhou a cidade inteira. A cidade inteira. Na última viagem que eu tava em Madrid, eu fiquei na casa de uma amiga que mora em Madrid. Ela é mexicana, casada com um espanhol. Ela é o quê? Mexicana. Eu ouvi mexicana. Eu falei mexicana, né? Mexicana. Ó o sotaque! Eita. É que a gente vai conhecendo pessoas no meio do caminho e vai puxando o sotaque das pessoas. É sério, isso é muito real. Mas eu fiquei na casa dessa minha amiga mexicana, Carla. E ela foi a primeira au pair da minha família da Holanda. E eu fiquei no lugar dela lá na Holanda. Então a gente é amiga, assim, uns 10 anos já. E aí... A gente caminhou 20 mil passos no último dia. Caramba! 20 mil passos. Cara, Muito a minha bom. perna doía. Tipo assim, vocês não têm noção. Mas foi incrível, porque a melhor forma de conhecer outros lugares é caminhando. Mas teve dias que eu queria simplesmente ficar sozinha. Sabe? Tinha países que eu não fiz amizade, que eu queria ficar sozinha, eu queria ficar mais introspectiva. E quando você viaja muito tempo, e eu viajei com uma mala de mão só, uma carry-on, eu não despachava a minha mala, eu andava com ela. Você só tem aquelas roupas pra usar. Você tá vivendo, você não tá turistando, é uma vida. Então você, não é só turismo, né? Então, eu trabalhei normal e tal. Então, eu me organizava pra, tipo assim, eu acordava umas 8, 9 horas da manhã. Tipo, eu saía umas 8, 9 horas da manhã pra turistar. Eu tomava café, nem sempre eu ia pra cafeteria. Às vezes eu ia no mercado, fazia meu próprio café da manhã no hostel. Muitas pessoas fazem isso, até porque você economiza bastante fazendo isso. Aí, eu tomava meu banho e ia turistar. Aí, fazia minhas fotos, documentava minhas viagens, fazia meus vídeos e tal. Às vezes conhecia pessoas, às vezes não. Ia pra parque, sentava, ia no mercado. Fazia tudo como uma vida normal. E aí, eu almoçava. Muitas vezes eu fazia meu próprio almoço. Abria o meu computador. 2 horas da tarde eu tava trabalhando. Eu trabalhava até as 10 da noite. Então, eu começava às 2. Geralmente em hostel ou café? Depende. Eu trabalhei bastante em café, mas trabalhei também de hostel, né? Porque tem outras pessoas fazendo a mesma coisa que eu conheci no caminho. Então, a gente sentava todo mundo no mesão e cada um trabalhava e tal.
E aí eu tirava o meu break, que em vez de fazer almoço, eu fazia o jantar. Então eu saía, ia comer em algum lugar, ou eu fazia meu jantar, jantava junto com o pessoal. E depois tomava meu banho, dormia. No outro dia era a mesma coisa. E final de semana eu tava livre. E eu peguei algumas folgas, porque pra fazer o trajeto de um país pro outro, muitas vezes eu não conseguia fazer final de semana, porque acaba encarecendo. Eu fazia, tipo, dia de semana eu pegava folga. Então eu peguei algumas folgas. Mas é uma vida normal acontecendo ali, não é? Tipo, vou... Um dia de turismo, final de semana era só turismo mesmo. É porque quando a gente planeja uma viagem, que tu sabe que é só viagem, você tira ali um mês das suas férias, você se organiza ali no ano, que seja, pra viajar, você vai muito com essa cabeça, né? Nossa, vou aproveitar ao máximo e vai ser pra relaxar, só pra aproveitar. E gastando mesmo. E gastar. Vou no restaurante, e o meu caso não era assim. Tipo, por exemplo... Eu fui, igual eu falei, eu fui pra 20 países, né? Eu comecei ali na Suíça, fui pra Áustria, Itália e fui pro leste europeu, que são os Balkans, né? The Balkans. E depois eu subi para a Escandinávia, né? Que, inclusive, quem está querendo viajar pra Escandinávia, já deixo bem avisado que a única coisa barata na Escandinávia é respirar. O resto... É viver, sobreviver. Nem isso é fácil. Gente, é tudo muito caro. Mas valeu muito a pena, óbvio, né? Melhor país. Cada um tem sua particularidade, obviamente. Sua cultura, sua comida. Mas o meu sonho, o meu top 3 estava a Noruega, né? E aí eu fui pra Noruega. E na Noruega eu fui pra 3 cidades. Eu fui pra Stavanger, Bergen e Oslo. E eu queria ter ido também pra Lofoten e Tromsø, mas não deu. Porque o acesso era muito difícil, o dinheiro já tava curto. Tinha outros lugares já na fila, e enfim. Mas a Noruega, os fiordes, eu fiz um hike de 4 horas. Olha só. Foi animal, assim, animal. E eu fiz esse hike com um menino que eu conheci no ferry. A gente tava no mesmo ônibus, atravessando de qual país? Atravessando, acho que da Suécia pra... Eu posso estar bem enganada, a gente pode ser em Dinamarca também. Mas acho que Suécia. Suécia, Estocolmo... Suécia pra Noruega... Ou, tipo, de Oslo pra Bergen. Eu não lembro muito bem, mas era um ferry dentro ali da Noruega. Eu peguei um ônibus. Viajei bastante de ônibus dentro da Europa, porque é uma forma mais em conta de viajar. E que você pode dormir, enfim. Obviamente, você vai parar na imigração dos países ali, das fronteiras. Mas é muito confortável ter internet no ônibus. Enfim. Quantas horas, mais ou menos, essas viagens de ônibus, assim? Porque tu tinha que trabalhar do ônibus, né? Ou não? Depende do horário que eu viajava, né? Sim. Porque o meu horário de trabalho era das 2 às 10. Então, se eu viajava de madrugada, eu dormia. Entendi. Se eu viajava de manhã, também, final de semana. Mas, depende. Eu peguei ônibus de um país pro outro, que era 2 horas de distância. E peguei um ônibus de 28 horas de distância. Lembra aquele ônibus que eu peguei? Que foi, acho que, da Noruega pra Dinamarca? Cara. Uma coisa assim. Foi 28 horas. Meu Deus do céu. A bunda quadrada. Então, eu dei sorte que eu peguei 2 lugares. Ótimo. Então, eu consegui deitar bastante e Foi tal. confortável. E aí, foi no final de semana. E aí, óbvio que a gente teve paradas longas pra gente poder comer e tudo mais. Eu comprava snack pra comer. E foi uma aventura assim. Essa foi uma aventura sem igual. Que massa. Tipo, uma aventura sem igual. E que ainda assim valeu mais a pena do que fazer esse trajeto de avião. E teve trajetos que eu fiz de avião também. Tinha lugares que eu tava um pouco mais de mão aberta. Outros lugares eu tava um pouco mais mão fechada. Sim. Depende do lugar. E depende da condição do mês, né, também. Porque, como você falou, você tá vivendo. E aí, é igual nossa oscilação aí. Começo de mês, final de mês, tudo mais. Normal. Uhum. Não, é normal. É a mesma coisa, sabe? Só que você tá em outros países. Exato. Porque eu não tava 100% de férias. Se eu tivesse, é o que tu falou, eu estaria comendo em restaurante, eu estaria ficando em hotel. Teria se planejado para isso Para também. isso. Para viajar e ostentar, não é bem a palavra, mas, né? Sim, digamos, Curtir, assim. sei lá, né? Cheguei por exemplo, quando eu fui pra... então, eu tava falando, né? Que daí eu fiz o leste europeu, fiz Escandinávia. E eu desci pros Bálticos, né? Que é ali Letônia, Estônia e Lituânia. E fui pra Amsterdã, visitar minha host family, amigos. E fui pra Madrid, visitar essa minha amiga. E vim para o Brasil. Então, eu dei a volta, né? Na Europa ali. Não fiz todos... Eu já fiz outros países. Eu fiz as contas esses dias de quantos países eu já visitei. Deu 42. Que massa. Não só Europa. Não, só Europa, Perfeito. né? Ásia, América do Sul, América do Norte, Europa... E só. Eu só fiz esses continentes. Boa. Mas 42 países total. Então, teve lugares que eu voltei. Por exemplo, Itália eu já tinha ido. Áustria já tinha ido, Viena já tinha ido. Uhum.
Amsterdã eu já tinha ido, Espanha eu já tinha ido. Mas o teu foco nessa viagem agora, nessa experiência, era realmente o leste, né? Era mais o leste europeu e Escandinávia ali, né? Sim. E tinha a Finlândia. Finlândia não, a Finlândia eu fui. Gente, a Islândia, que eu ia ir, acabei não indo. E tudo bem, porque eu decidi fazer Islândia numa viagem só, a Islândia, que eu acho que vale a pena. É muito longe, muito caro também, enfim. Mas eu acho que essa viagem me transformou muito, assim, porque tinha dias que eu queria ficar sozinha e tinha dias que eu tava muito sociável e eu fazia muitas amizades. E esse menino que eu fiz o hike de 4 horas, a gente pegou o mesmo ônibus, a gente tava no ferry, atravessando a Noruega. Tipo, uma coisa bem, assim, Que massa! Outlander. E aí eu sentei e eu falei, tu é brasileiro, né? Cara, sério, eu tenho um dom de descobrir quando a pessoa é brasileira. Eu falei, tu é brasileiro, né? Ele, sim, sou e tal. Eu conheci várias pessoas no caminho, meninos, meninas, fiz amizades, enfim. E daí, conheci ele lá e a gente conversando. Ele, quero fazer um hike. Eu falei, eu também quero fazer esse hike. Vamos junto, fechou. Ele é de São Paulo, né? A gente super fez amizade, a gente é amigo até hoje, a gente conversa. E aí, a gente alugou um carro. E a gente fez vários lugares, assim, a gente foi pra esse hike, foi super legal. A gente fez lanchinho, sanduíche, a gente comeu o nosso sanduíche na beirada ali Que massa! do hike, lá no fiord. Assim, foi muito legal. E isso que é legal, as conexões que você cria na viagem. E quanto mais você se conhece nas viagens também. Acho que são 2 coisas preciosas durante uma viagem de tanto tempo assim. Se coloca à prova, né? E tinha dias que eu falava assim, hoje eu vou descansar. Mas eu tô na Lituânia, mas eu vou descansar. Meu corpo tá pedindo pra eu descansar. Então, você se escuta muito mais, né? E aí, nas viagens que eu tava sozinha, eu corri, fiz minhas corridas. Eu acho que a gente só se permite fazer isso, nossa, eu preciso descansar, quando tu tá assim, realmente, nossa, é uma viagem de 2 meses, eu estou vivendo aqui. Não é uma viagem com tempo pra acabar. Claro, tem o tempo, mas quando geralmente a gente programa uma viagem, eles são 15 dias, que seja uma semana, Já mês, tem um estourando. Claro, você quer aproveitar tudo. É igual ir pra Disney. É. Você já vai, você tá morto, mas no outro dia você acorda no pique, pra aproveitar. É Sim. diferente, né? É diferente do que tu ficar 2 meses vivendo, trabalhando. Tem dias que eu falava, cara, hoje eu vou descansar. Muito bom. Sabe, hoje eu vou... É um sábado, eu podia estar... Mas hoje eu vou descansar, meu corpo tá pedindo isso. Vou assistir uma série, vou deitar aqui na minha cama e tal. E assim, eu ficava muito em hostel. Então, eu ficava sempre no quarto com outras meninas. Às vezes, meninos também. Acontecia de eu ficar em quarto compartilhado, misturado. Muito mais eu ficava em quarto feminino, né? Por N motivos, homens roncam demais. Não, E também segurança. Privacidade. Pra se trocar e tudo. Mas assim, eu não tive problema nenhum com isso. Em nenhuma viagem, sabe? Eu já fiquei em quarto só com homens. Inclusive, eu cheguei num hostel. Eu tava... Onde é que foi? Que país que foi? Finlândia. Foi na Finlândia? Acho que foi na Finlândia. Que eu cheguei em Helsinki e eu cheguei de madrugada e eles me deixaram a chave, tudo separadinho. E eles me colocaram no quarto errado. Quando eu cheguei, só tinha homem. Tinha uma sinfonia de uns 3 caras roncando ao mesmo tempo. Então, assim, ó, eu colocava meu fone de ouvido com música de chuva, barulho de chuva pra dormir, porque senão você não dorme. Então, assim, você se adapta muito, sabe? Já que a gente tá falando desses problemas que acontecem em viagem também, foram 59 dias, amiga. 57 dias. O maior perrengue dessa viagem, qual foi? Gente, eu tenho que rir, porque assim, ó, muito burra. Ai, gente, eu nunca tinha perdido um voo na minha vida. Certo? Ó, com base nessa conversa, eu queria trazer o tema, mas eu vou te responder isso e depois eu vou trazer o tema. Tu sabe que a gente tem pouquíssimo tempo. Mas 8 minutos a partir de agora. Mas vai de encontro com isso que eu vou falar. Por Fechou. isso que vai valer. Que era como que você lida com as eventualidades, né? Como você lida com as situações inesperadas, Boa. né? E essa é uma delas. Por isso que essa viagem, gente, nada mais é do que uma grande adaptação, né? Você se adaptar à cultura, você se adaptar à comida, aos costumes, às pessoas, ao lugar onde você está e tudo mais. Então, eu sempre ficava em hostel. E quando eu ficava num ambiente só pra mim, que às vezes eu intercalava, vocês viram ali, né? 16 hostels, 6 hotéis e 2 casas de amigas. Quando eu ficava em hotel, gente... Aproveitava, né? Um quarto só pra mim. Um banheiro dentro do quarto. Isso é luxo, entendeu? Isso é luxo. E eu dava muita... Assim, eu tinha muita gratidão quando eu chegava... Eu lembro quando eu cheguei na Noruega, em Stavanger. Eu peguei um Airbnb só pra mim. E tinha um quarto dentro. Eu falava, gente...
E eu tinha uma lista de transmissão com a minha família e as minhas melhores amigas. Então, elas recebiam todos os dias onde eu tava, o que eu tava fazendo. E aí, eu fiz um vídeo, tipo, rodando assim no quarto. Gente, tu lembra desse vídeo? Liberdade! Cara, eu tirei minha Imagina, roupa olha só, a e deitei na sensação- cama sem roupa. A sensação de liberdade... Eu fiquei imaginando, porque eu falei liberdade agora intuitivamente. Sensação de liberdade pelo fato de estar dentro de um quarto sozinha. Gente, por isso que eu sou muito sociável, tu sabe disso. Mas nessa viagem, eu senti a necessidade de ficar quieta muitos momentos, sozinha, no meu canto. Pra mim, isso mostra o quanto tu realmente se transformou do ano passado pra cá. Gente, super. Eu não conseguia ficar sozinha, tu lembra? Sim. Gente, vocês sabem, né? A gente já falou sobre esse assunto aqui. E pra mim foi um exercício muito grande aprender a ficar sozinha, aprender a andar sozinha, aprender a sair sozinha. E hoje eu amo, assim. Amo. Tanto é que ontem eu cheguei, já fiz minha Amiga, mudança. você tá muito evoluída. Muito evoluída. Já fiz minha mudança no meu apartamento novo e eu tô sozinha. E foi incrível a minha primeira noite no meu apartamento. Hoje Mas eu vou depois lá a gente fala. conhecer. Depois a gente fala sobre isso. Mas vamos lá, meu maior perrengue. Gente, eu nunca perdi um voo na minha vida até essa viagem. Primeiro mês eu já tinha programado tudo com antecedência. Eu já tinha pago os hostels, os hotéis, já tinha comprado as passagens de um país pro outro. Tava tudo pronto, eu só levei dinheiro pra comer e pra me transportar dentro do país. Transportar? Tá certo. Aí, parecia um negócio de teletransporte. E aí, o primeiro mês ele tava todo organizado, passagens compradas, tudo bonitinho. O segundo mês, eu não planejei nada. Eu tinha mais ou menos uma rota na minha mente. Eu falei, vou com o flow, vou deixar acontecer. E vai que eu conheço pessoas no caminho. E foi exatamente o que aconteceu. Eu mudei minha rota no meio do caminho. Por coisas que aconteceram na viagem. E foi muito legal, assim, essa troca de caminho e tal. E depois eu voltei pra minha rota e tal. Mas na medida que eu ia viajando, eu ia comprando a próxima passagem. Eu ia reservando o próximo hostel. Eu queria experimentar esses dois tipos de viagem. Tudo planejadinho, bonitinho, e tudo meio que, tipo, deixa acontecer. E nessa de deixa acontecer, eu tinha uma semana, eu comprava sempre uma semana com antecedência. O próximo país, o próximo hotel, o próximo hostel, enfim. Nessa de deixa acontecer, próxima semana eu vou organizar minha viagem aqui, como é que vai ser? Então, eu vou comprar minha passagem de avião. E passagem de avião, por que eu não viajo tanto de avião quando eu tô viajando assim? Primeiro, porque é mais caro. Segundo, que os aeroportos são mais afastados. Então, você gasta mais com transporte. Sim. Terceiro, que você tem que passar por revista, Aí vai ter que abrir mala, tem que tirar computador, não pode levar mais de 100 ml de tudo mais líquido. burocrático, É tudo mais burocrático. Ônibus não. Filha, você enfia a malinha ali no negócio, entendeu? Só eu tinha um vai. rastreador dentro da minha mala, caso alguém pegasse. E só vai. Entendeu? Não importa, você pode estar com 2 malas. Cara, tanto faz. Avião, não. Avião é uma mala pequena, já tá 10 quilos, blá, blá, blá. E eu tô sempre... Quem já viajou comigo ou me conhece muito bem sabe que eu tô sempre com bagagem extra. Sempre. Tá sempre mais pesada a minha mala, eu tô sempre carregando coisa nos braços. E esse é um objetivo pra minha próxima viagem. Eu não vou viajar com um monte de coisa. Cara, não Minimalista vou mesmo. mais. Eu já sou minimalista, tu sabe. Só que 2 meses, né, gente? Casaco, cachecol, tudo pra fora. Cada lugar que eu passava, eu deixava uma peça de roupa. Até falei isso pra Jo. Enfim. E meu maior perrengue foi... Comprei a passagem e tal, beleza. Uns 2 dias antes de viajar, eu fui fazer o check-in. Não conseguia fazer o check-in. Uns 2 dias, não. Um dia antes. Não conseguia fazer o check-in. Falei, gente, o que tá acontecendo? Não consigo fazer o check-in? Como é que eu vou chegar no aeroporto sem QR Code lá pra passar na... E agora? Fui olhar. Em vez de comprar a passagem pro mês que eu tava, comprei pro outro mês. Ai, não acredito! Aí tentei, fiz de tudo pra trocar, não sei o quê. Consegui um refund de, sei lá, 50% do valor. Falei, tá, agora eu vou comprar a passagem certa, né? Comprei a passagem certa. Perdi o voo. Cheguei no aeroporto, super em cima. Tinha que pegar um ônibus dentro do aeroporto pra ir pra outro terminal. Resultado. Cheguei, o portão tinha fechado há 10 minutos atrás. Vi o meu avião saindo. Amiga, tá. E aí... A mesma passagem, segunda vez, né? Aí, falei, bom, vou ter que comprar de novo essa passagem. Gente, eu comecei a pensar que não era pra eu viajar pra aquele lugar. Sim, eu ia pensar a mesma coisa. Tipo, não, Deus não me quer naquele lugar. E aí eu falei, e agora? Fui ver as outras passagens pra aquele dia. Tava, tipo assim, 5 vezes o preço que eu paguei. Falei, cara, não dá. Eu tinha um budget por dia, eu tinha um orçamento por dia. Eu tinha, sei lá, eu tenho, sei lá, 30 euros por dia pra gastar. 50 euros, 100 euros, que fosse, né? Se eu gastasse, por exemplo, meu budget, digamos que era, sei lá, 50 euros por dia pra gastar. Pra comer, pra nananana. Não era tudo isso, era menos. Mas se eu gastasse 55 hoje, amanhã eu só tinha 45. Uhum. Se eu gastasse 30 hoje, amanhã eu tinha Tudo 70. certinho.
Eu tentava fazer isso pra poder ter dinheiro até o final da viagem. Teve lugares que não aceitavam meus cartões, meu internacional, meu de débito, nem o meu de crédito, que era em últimos casos que eu usava, porque tinha que pagar IOF e tudo mais. Então, teve bastante perrengue no caminho, bastante. Tá, mas como é que você lidou? Só pra gente ter esse desfecho até do tema que tu trouxe. Aí o que aconteceu? Como é que você lidou com essa situação? Eu não chorei nada. Tipo, eu vi meu avião saindo, meu avião levou 20 minutos ainda pra sair. Tipo... E tu ali? Aham. Eu ali olhando ele saindo, tipo... Daí eu falei assim, Nádia, pera, vamos lá, senta, respira e pensa. O que você vai fazer? Comprar a passagem hoje tá fora de cogitação, porque eu vou ficar com pouco dinheiro depois não vale a pena. Aí eu vi uma passagem no dia seguinte, a mesma passagem. Era 6 da manhã, mesma passagem. No dia seguinte, tal. Eu vou ter que ficar 24 horas no aeroporto. Mas se eu voltar e dormir no hostel e não sei o que, não vale a pena. Eu vou ficar no aeroporto. Eu vou trabalhar mesmo. Então, de manhã, eu assisto um filminho, fico aqui, acho um cantinho no aeroporto, confortável. Mas tu conseguiu dormir? Consegui. Eu sou muito adaptável. Abri meu computador, trabalhei das 2 às 10. 10 horas da noite, fiz minha caminha lá no aeroporto. E dormi. Consegui uma passagem mais tranquila? A mesma passagem, no outro dia. E no mesmo valor. Pagou. Ah, tá. Então, eu comprei 3 vezes. Pra ir pro pro mesmo lugar. Tipo, esse foi o maior perrengue. Qual que era o destino? Foi quando eu fui pra Copenhagen, eu acho. Caraca. Copenhagen? Eu acho sim. Eu tenho que ver ali. Estocolmo! Estocolmo. E valeu a pena ir pra Estocolmo. Foi incrível, eu me apaixonei por Estocolmo. Assim, Noruega foi top 1. E eu acho que Estocolmo foi o 2. Muito bom. Mas assim, óbvio, eu amo a Itália é incrível. Os países dos Balcãs ali, a Bósnia, a Romênia, foi tudo muito incrível também, é muito diferente. Um dos maiores, eu vou ter que trazer uma curiosidade aqui, que eu fiquei assim, ó, passada com farofa, foi que na Bósnia as pessoas, elas podem fumar dentro dos ambientes fechados. Eu vi isso. Então, assim, eu tava dentro do táxi fechado, o motorista fumando. Eu tava tomando café numa cafeteria. E não era vape, era cigarro? Cigarro. Nossa Cigarro. Cafeteria, tomando café, as pessoas fumando na tua volta. Cara, pra mim, o maior baque foi quando eu fui jantar, fui num restaurante. E, tipo, as mesas são próximas, as pessoas fumando e eu jantando, as pessoas fumando. Eu saí defumada. As minhas roupas eu tinha que sempre lavar em lavanderia, porque não dava. Era muito cheiro de cigarro, assim, sabe? E as pessoas fumam muito, e eles falam que eles brincam que é um esporte fumar e tomar um cafezinho no meio da tarde. Então, tu passa nas cafeterias, tá todo mundo fumando e tomando café à tarde. Aquela cheirão. E Bósnia, principalmente Sarajevo, é um lugar que tu caminha pra cá, parece que tu tá se sentindo em Viena, na Áustria. E tu caminha pra cá, parece que tu tá na Turquia, em Istambul. Tem muita referência, tem muita de lugares diferentes, assim. A comida maravilhosa, de todos os lugares que eu fui. Gente, eu experimentei o salmão na Noruega. Salmão na Noruega, vocês não têm noção do que é isso. Sério? É incrível. Eu fui numa birosquinha lá na Itália, em Milão, pra comer uma carbonara. Nunca comi uma massa tão boa. E era um lugar desse tamanhinho. Que massa. Então, assim, cara... Literalmente. É massa. Então, tem muito perrengue. Essas viagens, geralmente, elas acontecem muito perrengue. Coisas que fogem do teu controle. Mas eu falei, cara, tô aqui, estamos na chuva pra se molhar, entendeu? Vamos se adaptar. E eu acho que o ser humano, quando ele precisa achar uma solução rápida, ele não tem tempo pra ficar surtando, pra ficar chorando, pra isso. Cara, você tinha que achar uma solução. Você só, peraí, calma aí, tô pé da vida, mas deixa eu Não, eu falei, primeira aqui vez na minha vida que eu perdi um voo. Foi muito surreal, assim, eu falei, eu não acredito que eu perdi um voo. Não, o primeiro, na verdade, eu comprei errado, mas de ver o avião sair, foi a primeira vez. Então, foi um marco na minha história. E aí, tu vê que todo mundo tá vulnerável e suscetível a essas situações. Sim. Tá tudo bem. Isso acontece. Não surtei. Falei, cara, vou perder um dia lá em Estocolmo, mas vou fazer valer o amanhã. Exato. Sabe? Tem e aí, consequências? Tem, mas a gente sempre dá um jeito. Sempre dá um jeito, sabe? Então, aconteceram bastante perrengues, mas foi isso que fez a viagem ser tão especial. Muito bom. As pessoas que eu conheci no caminho, os perrengues, o tanto que eu me autoconheci também nessa viagem. E antes da gente acabar, eu quero só saber como que tu lida com as situações que são inesperadas, as situações que a gente, né, foge do controle. A gente já fez um episódio falando sobre as situações que fogem do controle. Que fogem do controle. Então,
Eu, de início, eu nunca fui assim, né? Nossa, preciso agir de imediato. Geralmente eu dou uma leve surtada, porque eu sou muito reativa. Então, me estresso, fico, meu Deus, o que vai acontecer? Deve vir até lágrima nos olhos, dependendo da situação, vem. Mas depois aí eu... Calma, deixa eu respirar. Deixa eu ver como eu vou resolver essa situação. Acho que é meio que natural, mas no primeiro momento, eu reajo de alguma forma. Seja chorando, seja ficando, dar uma extravasada. De alguma forma eu reajo. Aí depois eu sento e tento resolver. Porque a gente precisa resolver. Faz parte Acho da que também vida. depende da época tipo assim, se tu tá de TPM, piora. Exato. E tem vezes que só dá risada e tá tudo bem. É normal. São os ups and downs da vida, os altos e baixos, né? Eu acho que tem isso também. Boa. Mas, para concluirmos nosso expressinho duplo... Vamos de indicação? Expresso indica? Expresso indica, vamos. Vamos lá, pode começar então com a sua indicação. Eu comecei a ler um livro que se chama Surrounded by Idiots. Que é... Traduzindo, fica tipo... Em volta de idiotas. Que fala sobre 4 comportamentos, que é o DISC. Que é bem legal. Maravilhoso, adoro. Sabe, é autoconhecimento total, né? Autoconhecimento total. Comecei a ler agora e já tô curtindo. Eu comprei num sebo de rua lá em Amsterdã. Que eu tava muito querendo comprar um livro pra ler na viagem de volta. Porque um dos meus objetivos agora é usar menos o celular. Porque na viagem eu usava pra tudo, né, gente? O celular pra GPS, pra fazer vídeo, pra fazer foto, pra tudo eu usava. Então agora eu quero usar menos. E aí eu falei, vou... comprar um livro para ler na viagem. Então, eu indico Surrounded by Idiots. Quem entende inglês, quem fala inglês também, eu indico até ele em inglês. Deve ter aí em português traduções. Sim. Mas a minha indicação desse expresso duplo é um livro. Muito bom, amiga. Adoro. E a sua indicação? A minha indicação é uma indicação que eu recebi do meu irmão há umas 3 semanas atrás. Não é muito o meu estilo, mas o que me pegou nessa indicação foi a letra. É uma música. A música se chama A Balada de Tim Bernardes. Tim Bernardes, eu amo o Tim Bernardes. Eu não conhecia o cantor. Ele é bem indie, assim, né? Um pop meio indie, assim. E a balada? A Balada de Tim Bernardes. Essa música, o cantor é de São Paulo, ele tem 33 anos, enfim, mas essa música me chamou muito a atenção, não só pelo ritmo dela, mas pela letra. E tem uma frase... Eu só conheço a bebê dele. Olha. Tudo tem me confirmado, bebê, sabe? Tem uma frase que fala assim... É muito massa. Eu vou sonhar mais uma vez. Porque se o sonho acabou, não é um sonho velho que vai acabar comigo. Eu vou mudar, eu já mudei. Estou mudando. A vida é feita para aproveitar. E de algum jeito, acho que estou aproveitando. Essa letra é surreal. É muito legal. Então fica a indicação. A Balada de Tim Bernardes. E o livro Surrounded by Idiots. E hoje de manhã eu escutei um podcast que se fala O Diário de um CEO. É em inglês. Bom. The Diary of a CEO. Com o Stephen Bartlett. É muito bom também. Perfeito. Um podcast que foi hoje de manhã que eu descobri. Que a Ajuda Cimed, ela falou, e eu falei, cara, como eu gosto muito da Ajuda Cimed, eu vou escutar. E eu achei interessantíssimo. Perfeito. Amiga, pouco tempo, mas acho que deu pra gente se atualizar aí. Eu acho que a gente fez esse expresso e a gente tá se atualizando aqui com você. Com vocês. Porque a gente se viu hoje. A Nádia chegou agora. Ontem, anteontem, hoje que a gente se viu. Cheguei ontem, já fiz minha mudança e hoje... Hoje de manhã que a gente se viu. A gente se viu e tá aqui. E agora a gente tem um convidado porque a gente vai gravar outro episódio pra vocês. Porque a gente ficou 2 meses sem gravar e a gente quer saber como que vocês lidam com as situações inesperadas da vida. Você lida bem? Você não lida tão bem? O que faz pra te ajudar nesse processo? Espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Exatamente. A gente se vê aí na próxima com o nosso convidado. E quem sabe em outros cafezinhos aí pela região. É isso aí. Segue a gente. Não esquece de acompanhar. Expresso.com podcast. Beijo. Tchau, gente.